Feira, dia 16 de setembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: sequência de assassinatos na capital do vinho. Vereadores prometendo coisas que não são de suas alçadas. Preste muita atenção para não cair em golpes ou comprar gato por lebre. Grêmio comemora 121 anos com empate amargo. Internacional hoje à noite entra em campo e tem a chance de se consolidar na parte de cima da tabela. Fumaça tóxica continua aí no final de semana na capital do vinho. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias apresentará hoje com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. E para adentrarmos no bloco Entendendo a Política, vamos falar que mais uma eleição se aproxima. E todos serão adversários políticos e até mortais até o dia 6 de outubro. Depois, alguns deles voltam a ser amigos, fazer churrasco com suas famílias juntos. E nesse meio tempo, os eleitores, ou seja, nós, eu, você, vós, eles, teremos a oportunidade de conhecer melhor os nossos novos ou velhos postulantes. É aqueles que estarão a cuidar do nosso município, de gerar riquezas para a gente e alguns deles de terem ideias que farão as nossas vidas mudarem da água para o vinho. Mas é isso que eu peço para você prestar atenção. Os nossos representantes deverão saber realmente o que faz um vereador. Já pensou a gente botar lá de vereador uma pessoa que não sabe o que faz um vereador? Pois se eles lhe oferecerem brita para colocar na frente de sua residência, eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer a pavimentação de sua rua. Pelo menos os vereadores. Eles têm prerrogativas de melhorar a saúde no município, mas também não é bem assim, né? Até podem através de leis orgânicas, mas aí entra outro quesito que são as amizades entre vereadores. Eles não devem estar gostando, né? Mas se você não tiver alianças políticas, você apresentará um projeto e ele não será aprovado. Vamos supor, em um posto de saúde, você quer botar mais um médico, introduzir mais um médico naquele posto, porque tem muita gente para ser atendida e as pessoas têm que ir de madrugada, né? Em primeiro lugar, terá que fazer uma lei. Tem que ser escrita uma lei. Depois ela tem que ser aprovada pelos seus colegas vereadores. Não é você trabalhar sozinho. O Mandorinha não faz verão. Isso você terá que ter afinidades políticas, terá que ter aliados. E depois dela ser aprovada, ela tem que ser analisada pelos gestores maiores do município. Terão que ver da onde que sairão esses recursos para esse novo médico. Depois terá que ter apreciação de todos novamente. São trâmites muito demorados e até terminar o seu mandato, você não conseguirá concluir se você não tem todos estes atributos. O seu mandato de 4 anos, você nunca foi vereador e o seu mandato de 4 anos tem que ser com aliados, né? Então, amigo eleitor, saiba qual a função de um vereador,
Saiba se aquele que você vai votar... Não, ele pode ser a primeira vez que ele entre. Só que ele tem que ter uma noção do que ele vai fazer lá dentro, né? Então, preste atenção no que você vai votar. Você sabe qual a função de um vereador? A gente sempre fala aqui. Depois, não adianta chorar. Dizer que o seu escolhido não fez nada. Pois, de repente, nem é de vontade dele, mas é complicado. Você tem que saber até onde vai o poder do seu escolhido. Ninguém muda o mundo sozinho. Como alguns vereadores pretendem, às vezes eles dizem, acham aquelas saídas mirabolantes, mas não é por aí. Esse então foi o bloco Entendendo a Política de hoje, entendendo que você é o culpado de ter botado aquelas pessoas que não são aptas para o cargo. Eu sou o culpado, você, todos. Então, pessoal, vamos cuidar em quem a gente vai votar, vamos ver se essa pessoa tem afinidade política, vamos ver o que ele pode fazer, se ele já é gestor em algum empreendimento, se ela é dona de casa, se ele é dono de casa, se ele gera bem os recursos que ele tem. Aí sim, aí temos que votar certinho, né? Bom, isso foi para você entender que um vereador não pode tudo. Ele é fiscalizador do prefeito, ele faz leis, profere leis, bota em votação e tem mais alguns afazeres, né? Mas a princípio é isso. Então, se ele chegar dizendo que vai mudar o mundo, talvez mude, né? Mas ele tem que ter muita vontade política. Preste bem atenção então, galera. Esse foi o bloco Entendendo a Política aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar de esportes agora? Esportes, então. Ontem foi aniversário do Grêmio, 121 anos. E estava se encaminhando, né, para uma vitória, uma comemoração, show de bola. O tricolor saiu na frente com um espetacular gol de Monsalve. Eu acho que é a melhor contratação, né? A melhor contratação do Grêmio foi Monsalve. Ele, aos 27 da primeira etapa, fez um golaço. Bom, depois veio o Rodrigo Caio e cedeu um pênalti. O Rodrigo Caio entrou no lugar de Rodrigo Eli, que sentiu um desconforto, né? E deu complicação, né? Ele derrubou um adversário dentro da área e dentro da área é pênalti. E na semana passada nós tínhamos a previsão, né, de Marquezin, que até agora não pegou nenhum pênalti, que ele pegasse a cada 8 pênaltis, ele pegasse um. E como tinham sido jogados 7 pênaltis contra ele e ele não pegou nenhum, a gente tinha até previsto que no próximo pênalti ele ia pegar, né? E não foi assim, né? Não foi assim. O chute foi bem no meio, né? Eduardo Sacha, ex-internacional, chutou no meio do gol. E o Bragantino conseguiu igualar o placar. Então passou o intervalo e voltou a partida. E uma bela cabeçada de Gemerson deixou novamente o tricolor na frente do placar. Mas aos 27 minutos da etapa complementar, Reinaldo entregou a rapadura e o Grêmio novamente cedeu um empate, né? Mais um empate para o currículo gremista. Fora de casa não é tão ruim, né? Mas saber que o Grêmio teve 2 oportunidades na frente e deixou o adversário empatar, eu acho que é um pouquinho ruim, né? Tem um pouquinho de gosto amargo. Bom, ficando na frente do placar, então, o Grêmio com o Gemerson e depois veio
o entregador de rapadura aí e placar 2-2. Renato estava fora do jogo, né? A gente até falou semana passada que tinham entrado com recurso, né? Mas quem controlou a equipe foi Alexandre Mendes. E agora, pessoal do Grêmio, é se focar no próximo jogo, né? Contra o Flamengo. Que o Flamengo é um jogo perigoso. Mesmo que o Urubu venha meio depenado aí por causa das outras competições, o Flamengo ainda é o Flamengo. E do lado colorado, entrará hoje em campo o Internacional às 20 horas contra o Cuiabá, em Porto Alegre City. Tem tudo a seu favor para buscar uma vaga no G6, pois são 3 vitórias consecutivas. O jogo é em casa, no Beira-Rio. Além do mais, terá à disposição do comandante Roger, né, o goleiro Rocher, que volta, Ener Valencia e Rafael Borré. Eles voltam aí para Porto Alegre para fechar a conta. Não, tem mais o Wesley. O Wesley também é um dos destaques da equipe e está de volta, né? Ele cumpriu suspensão e agora ele está de volta à equipe. Então hoje, tudo a favor do Colorado. Oferecimento aí é de Natal Fitness. O Bloco Esportivo é um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, Natal Fitness, ao ladinho do Shopping América. Deixa eu apresentar para vocês de novo aí um caso que chocou a capital do vinho na semana passada. Nós falamos aqui, foi de uma criança de 1 ano e 7 meses que morreu quando os familiares foram pedir socorro. Aí na unidade de saúde de São Roque. Um caso que nós tratamos aqui como apavorante, né? E o delegado responsável pelo caso, Ederson Billian, da primeira delegacia de polícia de Bento Gonçalves, falou com a imprensa sobre a investigação desse caso. Que os familiares são suspeitos de maus tratos à criança. Este caso ocorrido na tarde de quinta-feira, dia 12. Ele tem chamado a atenção não apenas pela tragédia, mas também pela complexidade do caso. O delegado afirma que, de acordo com as precipitações iniciais da investigação, o caso pode ser mais um reflexo de um grave problema social do que um caso puramente policial. Ele explica que somente a perícia poderá confirmar se a causa da morte realmente for de maus tratos. Que maldade daí, né? A investigação revelou que a mãe do menino e tem seus filhos, eles eram residentes de Santa Catarina e haviam se mudado recentemente aqui para Bento Gonçalves. A casa onde a criança residia abrigava mais 3 irmãos, então são 4. O cônjuge da tia, a tia e mais 6 filhos do casal, totalizando 13 pessoas em uma residência de 2 quartos. O delegado também destacou que durante as diligências, a Polícia Civil não encontrou evidências de maus tratos físicos nas outras crianças que indicassem alguma violência direta. No entanto, ele não descarta a possibilidade de contextos de desnutrição ou omissão de cuidados. Segundo o delegado, professores e diretora da instituição de ensino frequentada pelas crianças, que eles foram ouvidos,
e, segundo informações repassadas, não foram detectados sinais de lesão ou machucados nas crianças. Billian expressa a dúvida, sobre a causa da morte da criança de 1 ano e 7 meses, afirmando que, apesar de existir possibilidades de maus tratos, poderia também ser resultados de negligência e falta de cuidado. Mas isso quem vai detectar vai ser a perícia, Mas que coisa, Um caso que, chocou muito Bento Gonçalves. Bom, vamos a um pequeno comercial da Harmony, voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem está patrocinando aí o Jornal de Más Notícias. Bom, vamos falar de segurança pública. Ultimamente a polícia está se puxando, hein? Bom, uma operação conjunta da Brigada Militar de Bento Gonçalves envolvendo o 4º Batalhão de Polícia de Choque e Companhia de Patrulhas Especiais do Batalhão de Choque resultou na desarticulação de um sofisticado esquema de armazenamento de armas de alto poder de fogo ontem, no domingo, aqui na cidade de Bento Gonçalves. Ação coordenada pelo setor de inteligência da corporação levou à prisão de 2 homens e à apreensão de um arsenal bélico controlado por um grupo criminoso local. A operação teve início por volta das 13 horas na ERS 431, quando policiais interceptaram os suspeitos que estavam retornando à comunidade de Faria Lemos, no interior aqui de Bento Gonçalves. Durante a abordagem foram apreendidos. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem o que foi apreendido. Olha só. Um fuzil 7.62 modelo AK-47, uma espingarda calibre 12 semiautomática, uma pistola com seletor de rajadas. Além das armas, um veículo Ford Focus utilizado pelos criminosos. Também foi confiscado. Os 2 homens detidos possuíam antecedentes criminais significativos. O primeiro homem, de 32 anos, já havia sido envolvido em homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa. O segundo homem, de 19 anos, possui passagens por posse de entorpecentes, adulteração de sinal de veículos e roubo. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves, onde foram autuados em flagrante. A Brigada Militar investiga aí uma possível conexão entre os presos e o arsenal apreendido com recentes episódios de violência aqui em Bento Gonçalves e também em Garibaldi. Segundo as autoridades, o armazenamento seria para utilizar e reforçar as atividades de um grupo criminoso envolvido em ações violentas e outros crimes na região. As armas e os suspeitos foram entregues à polícia, que dará continuidade às investigações para identificar outros integrantes de organização criminosa e esclarecer aí a extensão dessas atividades ilegais. Outro incidente que a gente vai relatar agora é sobre um jovem de 19 anos identificado. Deixa eu ver, eu tenho aqui não tem imagem dele, mas aqui a rua, João Vitor Teles, ele que foi morto na tarde de ontem, domingo, na rua Gema Piva, no bairro Municipal, em Bento Gonçalves. João foi baleado por volta das 15 horas, além de uma mulher, também foi baleada, idade não informada, e foi ferida na perna e levada para atendimento no Hospital Taquini por meio de uma outra moradora vizinha ali.
A vítima do homicídio morava há cerca de 2 meses nessa casa. Pelo menos 10 disparos foram ouvidos no local e uma espingarda calibre 12 foi utilizada no crime. Segundo informações, além do autor dos disparos, um segundo indivíduo estava junto no local e os dois teriam fugido a pé. Segundo falam, por um matagal aí, e um outro foi pela via pública. O jovem morto tinha envolvimento com drogas. E ainda houve uma terceira pessoa, um homem teria sido baleado de raspão na ocorrência, olhando na ocorrência. Esta é a 29ª morte violenta na capital do vinho. A segunda em menos de 24 horas, já que Amarildo Sartori, de 31 anos, foi morto a tiros na tarde de sábado, dia 14, em frente a uma residência no bairro Maria Gorete. Os crimes deste final de semana, a princípio, não possuem relação, segundo informações dos policiais. Deixa eu tirar agora sim a minha imagem da frente para você ver. Essa imagem toda esfumaciada. É um alerta, pessoal. É um alerta, é Bento Gonçalves. É sobre essa fumaça tóxica que está sobrevoando a capital do vinho. O fenômeno está desde sábado, dia 7 de setembro, assombrando os bento-gonçalvenses. É claro que outras cidades do Rio Grande do Sul também vêm enfrentando essa situação. Mas hoje estamos falando em específico de Bento Gonçalves. O fenômeno é resultante das queimadas que estão ocorrendo na Amazônia, tem em alguns outros lugares também do país e fora dele também. Esta condição afeta a qualidade do ar e traz preocupações ambientais de saúde e vem se intensificando devido à combinação de fatores climáticos da devastação florestal aí no norte do país. Esse então foi o Jornal Últimas Notícias do dia 16 de setembro. Pessoal, nós estaremos em manutenção na terça e na quarta. Voltaremos então na quinta-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá!